Olá a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade então na nossa disciplina de Ecologia de Comunidades e Ecossistemas, nossa quarta aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre duas métricas de diversidade, que são a diversidade funcional e a diversidade filogenética. Inicialmente nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de biodiversidade e todos os componentes que entram dentro desse conceito de biodiversidade. Vamos falar um pouquinho sobre os principais índices de diversidade utilizados, aqueles que levam em conta apenas a riqueza, aqueles que levam em conta a abundância, e falar de alguns índices tradicionais. Depois vamos falar sobre o conceito de diversidade filogenética, como foi criado, para que a gente deve medir ele, né? Para que ele serve, como a gente mede ele e quais são os seus usos para conservação e para entendermos como o mundo funciona, né? Para estudos de ecologia. Na segunda parte da nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a diversidade funcional, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que são atributos funcionais, o que são funções, né? Quais são os impactos dessas funções para os ecossistemas e como a gente pode utilizar esse tipo de métrica de diversidade para trabalhos de conservação. E depois a gente vai finalizar falando um pouquinho sobre as relações entre os valores de diversidade funcional e em diversidade filogenética em comunidades, né? Falar um pouquinho sobre montagens de comunidades. Bom, gente, então, a gente já falou várias vezes nesse curso, um dos objetivos primários da ecologia é entender e predizer os padrões da biodiversidade, né? E para isso a gente tem que ter métricas, a gente tem que ter como medir essa biodiversidade, né? A gente tem que saber como medir essa biodiversidade para a gente, por exemplo, ter estratégias de conservação e manejo da fauna. Então, a gente vai ter que ter uma métrica para a gente entender qual é a parte que tem mais ou menos biodiversidade no ambiente para a gente poder propor ações de conservação ou de manejo dessa diversidade de espécies. Além disso, a gente tem que entender como a diversidade de espécies está ligada a serviços ecossistêmicos, como, por exemplo, manutenção da qualidade de águas, nível de gás carbônico atmosférico no ambiente, diminuir os níveis, né, no caso de plantas, ou aumentar no caso de decomposição, e como essa diversidade está ligada à produção primária, por exemplo. Então, a gente tem que ter métricas para entender como é que essa biodiversidade varia ao longo do espaço e do tempo. Mas, afinal, o que é diversidade, né? Diversidade vem do latim diversitate e está ligado aos conceitos de diferença, oposição, pluralidade, heterogeneidade e assim por diante, né? E a diversidade biológica está ligada a esses conceitos de diversidade, diferença, oposição, pluralidade, dentro do contexto biológico, contexto da vida, né? A gente pode separar a biodiversidade em diversos componentes. A biodiversidade ela é composta, por exemplo, pela diversidade genética, né? Diversidade de tipos de alelos que tem, de quantidade de genes, como esses genes estão arranjados no DNA, como o DNA está arranjado em diferentes tipos e números de cromossomos, né? A gente também tem a diversidade de espécies, né? Como é que essa diversidade genotípica vai resultar em uma diversidade de formas no ambiente, né? Como é que essa diversidade genotípica vai interagir com o ambiente, gerando diversidades de formas tanto entre espécies como dentro de uma mesma espécie, né? Que a gente tem muitas variações intraespecíficas. E também nós temos, por exemplo, um componente da diversidade dos ecossistemas, né? Como essas espécies estão interagindo entre si, ou elas estão interagindo com o ambiente, formando diversos tipos de ecossistemas diferentes. A gente também pode esmiuçar ainda mais esses componentes da biodiversidade, pensando em três grupos de componentes principais: os componentes composicionais da biodiversidade, os componentes estruturais e os componentes funcionais da biodiversidade. Os composicionais seriam os números e tipos de genes que existem, né, do tipo de formações de cromossomos, o número e tipos de espécies, a quantidade de populações, a quantidade e tipos de comunidades, a quantidade de tipos de ecossistemas
e de paisagens e assim por diante. As estruturais são como esses, por exemplo, na parte genética, como esses genes estão estruturados no espaço, né? Como as populações estão estruturadas no espaço e no tempo. Como os ecossistemas, as fisionomias dos ambientes estão configurados no espaço e no tempo, né? A mesma coisa com paisagem, como é que elas estão configuradas. A gente pode pensar na biodiversidade num contexto funcional, como que esses genes funcionam, como eles vão resultar em diferentes tipos de proteína de acordo com a estrutura desses genes, como que eles vão interagir com o meio ambiente, causando vários fenótipos diferentes. No caso de populações, espécies, a gente tem processos demográficos, vários tipos de processos demográficos, vários tipos de histórias de vida. Na questão das comunidades, vários tipos de interações interespecíficas e intraespecíficas, resultando em comunidades diferentes. A gente pode pensar no fluxo de nutrientes e de energia nos ecossistemas e assim por diante. Então, a biodiversidade engloba uma série de processos e de componentes que é bastante complexa, né? A vida é bastante complexa, mas a gente tem que tentar simplificar toda essa complexidade aqui em um ou poucos números, né? Que são os índices, para a gente conseguir trabalhar com essa biodiversidade e prever como essa biodiversidade varia ao longo do fator, em resposta a fatores que a gente está querendo avaliar. Né? Então, a gente tem essas medidas de diversidade que geralmente são índices, né? Que eles pegam toda essa complexidade e eles resumem em poucas propriedades mensuráveis ou em poucos números, que fica mais palatável para a gente entender o que está acontecendo com essa diversidade. Lógico que esses índices geralmente mais escondem do que revelam, mas é uma forma de deixar as coisas mais palatáveis para a gente, como todo modelo de ecologia, como a gente já falou nas últimas aulas, né? Um dos índices mais utilizados, por exemplo, é um índice extremamente simples. Ele é utilizado muito exatamente porque é muito simples e muito fácil de medir, né? Que é o índice da riqueza de espécies, né? Ou seja, o número de espécies que está presente na nossa comunidade. Então, esse índice ele é utilizado desde o século XVIII, né, quando o Linneu já propôs o conceito atual de espécies, né, a classificação atual de espécies, já se começou a avaliar-se padrões de variação na riqueza de espécies no espaço e no tempo. O próprio von Humboldt, a Karine já falou desse exemplo na primeira aula, já no início do século XVIII, né, na verdade no final do século XVIII, ele já propôs padrões biogeográficos mundiais, levando em conta a riqueza de espécies, né, que a riqueza de espécies nos trópicos seria maior do que a riqueza de espécies em latitudes maiores, né? Então, esse é um dos padrões mais bem documentados na ecologia até hoje. Então, a riqueza ela é fácil de medir, ela pode resultar em padrões que são reais e que vão ter vários processos que a gente pode pensar por trás desses padrões, né? Por que essa riqueza está variando ao longo do espaço, né? A gente pode pensar em diversos processos de variáveis ambientais que a gente pode avaliar conjuntamente com essa riqueza, dando trabalhos lindos. A Karine vai falar, por exemplo, de trabalhos de macroecologia na próxima aula, que na maioria dos casos trabalham com índices de riqueza, um índice bastante simples, mas que dá trabalhos maravilhosos e faz a gente entender como é que a diversidade está ocorrendo, está variando no espaço. Mas o problema desse índice de riqueza de espécies, ela fornece poucas informações sobre quais são as espécies e como essas espécies estão estruturadas no ambiente e como elas funcionam dentro desse ambiente, né? Então, é uma métrica interessante, mas ela esconde muita informação importante. Por exemplo, em trabalhos de fragmentação, né, esse aqui é um trabalho clássico com pequenos mamíferos aqui na região da Rebiunião, ou Poço das Antas, acho que Poço das Antas.
Os trabalhos de fragmentação, geralmente, eles acham que ambientes fragmentados possuem uma riqueza igual ou até maior de espécies do que ambientes intactos, né? Ambientes florestais intactos. Então, se a gente pensar nesse padrão, pensando apenas a partir do índice de riqueza de espécies, fragmentação parece uma coisa boa, né? Você está aumentando a riqueza de espécies no ambiente, parece uma coisa boa. Mas se a gente vai começar a ver a identidade dessas espécies que estão em ambientes fragmentados, a gente vai ver que são espécies geralmente com ampla distribuição geográfica, com grande plasticidade ecológica, que consegue estar próximo de ambientes antropizados, e existe a eliminação de espécies muito mais sensíveis, né, do ponto de vista ambiental e estritamente florestais. Então, existe um aumento da riqueza de espécies, mas as espécies mais importantes do ponto de vista da conservação estão sendo eliminadas. E essa eliminação dessas espécies importantes do ponto de vista da conservação não são englobados pelo índice de riqueza de espécies. Então, a gente sempre tem que olhar esse índice com bastante cautela. Outro problema do conceito do índice de riqueza de espécies é que ele não leva em conta a abundância das espécies. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma comunidade com 5 espécies de árvores, né? Cada uma com uma função diferente, com um tipo diferente de serviço no ecossistema, mas se nós temos uma espécie extremamente abundante e outras extremamente raras, nós temos um ecossistema, uma comunidade funcionalmente muito homogênea, né? Então, um problema desses índices de riqueza é que eles dão o mesmo peso para espécies raras e para as espécies comuns. Então, uma comunidade extremamente monodominante recebe o mesmo peso que uma comunidade que tem uma equitabilidade na diversidade, na abundância das diferentes espécies, né, que está geralmente associado a uma equitabilidade também, uma maior diversidade de funções desse grupo no ambiente. Então, a riqueza de espécies não dão duas informações que são bastante importantes para nós entendermos o nosso ambiente, né, que são as informações de abundância, né, e equitabilidade. A abundância seria uma medida da contribuição relativa da espécie para a comunidade. Então, geralmente a gente conta o número de indivíduos, né? Maior número de indivíduos, maior abundância, menor número de indivíduos, menor abundância. Mas em algumas espécies clonais, como por exemplo fungos, né? Podemos utilizar biomassa como índice de abundância e algumas outras métricas, como por exemplo densidade. No caso de formigas, por exemplo, utiliza-se número não de indivíduos, mas número de formigueiros, né? Porque as formigas algumas vezes funcionam como um superorganismo e assim por diante. E o conceito de equitabilidade está ligado a quão equitativa é a abundância das espécies. Será que todas as espécies têm mais ou menos a mesma abundância ou existe uma espécie mais dominante, né, superabundante, e as outras espécies são raras? Então, quanto maior a equitabilidade na abundância das espécies, mais diversa, né, seria a nossa comunidade. Então, várias métricas elas foram criadas mais recentemente, né, no século passado, para incorporarmos esse contexto de abundância e de equitabilidade nos nossos índices, né? Que é o caso, por exemplo, do índice de Shannon, o índice de diversidade de Shannon, que também é conhecido como Shannon-Wiener por alguns. O índice de Shannon está ligado a o H, que é o índice de Shannon, é igual a menos somatório da proporção de cada espécie vezes o log da proporção de cada espécie. Então, no exemplo mais prático, fica mais fácil de entender o que quer dizer dessa fórmula aqui. Nós temos, por exemplo, uma comunidade A com 5 espécies.
Espécie 1 com 10 indivíduos, espécie 2 com 2 indivíduos, espécie 3 com 8, 4 com 20 indivíduos e 5 com 10 indivíduos. Então, no total, nós temos 50 indivíduos nessa comunidade. Então, agora a gente vai calcular a proporção de cada uma das espécies nessa comunidade. Para isso, a gente divide o número de indivíduos das espécies pelo número total de indivíduos de todas as espécies na comunidade. Então, 10 dividido por 50 dá 0,2, ou seja, 20% das espécies que existem nessa comunidade são da espécie 1. 20% dos indivíduos que ocorrem nessa comunidade são da espécie 1. A gente faz esse mesmo cálculo para todas as espécies. 4% dos indivíduos dessa comunidade são da espécie 2, 16 são da espécie 3 e assim por diante. O próximo passo, então, é calcular o log dessas proporções, né? O log de 0,2 é menos 0,7, de 0,04 é menos 1,40 e assim por diante. Então, nós já temos esse valor e esse valor. Agora, a gente multiplica os dois valores, né? Então, 0,2 vezes menos 0,7 dá menos 0,14. Fazemos esse mesmo cálculo para todas as espécies e temos os valores de π, de proporção das espécies, vezes log da proporção das espécies. E aí a gente faz o somatório, a gente simplesmente soma esses valores e consegue esse valor de menos 0,63. E a gente pega o menos 0,63 para dar um valor, por isso que tem esse menos aqui, para dar um valor positivo que é mais palatável, né? Então, o índice de Shannon para essa comunidade aqui é igual a 0,63, que é um número que sozinho não quer dizer muita coisa. Geralmente a gente usa índices de diversidade comparando diferentes comunidades para entender quais comunidades são mais ou menos diversas. Então, a gente fez o cálculo todo para essa comunidade aqui. Vamos pensar agora numa outra comunidade hipotética que tem o mesmo número de espécies, as mesmas espécies, mas agora as espécies têm uma distribuição de abundância mais equitativa. Nós não temos espécies pouco abundantes ou superabundantes como nessa comunidade A. Então, a gente são 50 indivíduos também, fazemos os mesmos cálculos, a proporção de indivíduos de cada espécie, né? 20% da espécie 1, 20% da espécie 2 e assim por diante, o log dessas proporções, a multiplicação da proporção vezes log da proporção, somatório e o menos esse somatório. Então, dá um índice de Shannon de 0,70, ou seja, essa comunidade, apesar de ter o mesmo número de espécies, tem um índice de diversidade, né, um valor de diversidade maior do que essa comunidade aqui. Por quê? Porque essa comunidade tem uma maior equitabilidade no número de indivíduos de todas as espécies. Em ambientes naturais, geralmente o valor encontrado varia aí mais ou menos entre 1,50 a 3,50, raramente passa de 4 o valor de Shannon. Mas varia muito também com o tipo de organismo que vocês estão trabalhando, né? Por exemplo, quem trabalha com aves encontra valor de diversidade muito maior, porque existe uma riqueza de espécies muito grande, né, de aves. E aí existem outros índices bastante utilizados, como o índice de Simpson, Margalef, que eles têm fórmulas ligeiramente diferentes, mas que têm a mesma filosofia, e geralmente apresentam resultados bastante semelhantes, assim, proporcionalmente ao que Shannon encontra. Então, esses índices de diversidade agora incorporaram a abundância das espécies e a equitabilidade dessas abundâncias para fornecer um índice que ajuda a gente a entender como é que a diversidade está variando no espaço e no tempo, né? Mas esses índices ainda deixam de nos fornecer algumas informações muito importantes, porque para esses índices, todas as espécies têm o mesmo peso no cálculo de diversidade. Então, a gente vê aqui a espécie 1 e a espécie 2, a gente conta o número de indivíduos, mas a gente não está vendo qual que é a função que cada um desses indivíduos tem na nossa comunidade. Se a gente pegar, por exemplo, numa comunidade de aves terrestres, uma codorna, né, uma codorniz,
ela vai ter um impacto no ecossistema, né? Apesar de ter do que um avestruz. Apesar dos dois comerem aproximadamente as mesmas coisas, serem onívoros, serem terrestres, né? O impacto que uma codorna, né, um indivíduo de codorna vai ter no ambiente é muito menor que, por exemplo, o impacto de um indivíduo de ema ou de avestruz. Mas, nesses índices tradicionais de diversidade, geralmente a gente considera que esses indivíduos têm o mesmo impacto para o nosso índice da diversidade. E a gente sabe que, inclusive, existem variações intraespecíficas dentro da espécie no impacto que o indivíduo pode fornecer para o ambiente, né? O impacto, por exemplo, de um silverback, né, no ambiente, no caso dos gorilas, um silverback, um macho dominante, é um impacto muito maior o que ele vai fazer no ambiente do que uma fêmea, por exemplo, da mesma espécie. Mas a gente assume nesses índices de diversidade tradicionais que todos os indivíduos são equivalentes. E para acrescentar, então, essa parte funcional, né, e um pouquinho da diversidade evolutiva nossos índices de diversidade, foram criados esses índices de diversidade funcional e diversidade filogenética. Então, até esse momento, vocês lembram lá no começo da aula que eu falei que existem aqueles componentes da biodiversidade, que são os componentes composicionais, os componentes funcionais e os componentes estruturais da biodiversidade. Até o momento, a gente estava focado principalmente no componente composicional da diversidade, né? Quais são os tipos de animais. E a gente tinha as índices de diversidade falavam um pouco sobre componentes funcionais da biodiversidade e também dos componentes históricos. E para isso, a gente vai pegar as métricas de diversidade funcional para vermos um pouquinho desses componentes funcionais da biodiversidade e um pouquinho da diversidade filogenética, que vai nos fornecer informações sobre os componentes históricos e composicionais da nossa biodiversidade. Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre a diversidade funcional, as métricas de diversidade funcional. Ou diversidade... Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre as métricas de diversidade filogenética, né? Ou diversidade evolutiva. O que é uma filogenia? Uma filogenia é a gene dos filos, né? O nascimento dos nossos clados, dos nossos grupos de espécies, né? Então, o ramo da biologia que estuda a relação evolutiva entre os grupos de organismos. Geralmente a gente utiliza árvores filogenéticas ou cladogramas como esses para a gente entender quais que são as relações evolutivas entre as espécies. Quais espécies ou grupos de organismos são mais próximos evolutivamente e quais são mais distantes evolutivamente. E a gente vai utilizar essa métrica de diversidade evolutiva da nossa comunidade para tentar entender o quão diversa evolutivamente é a nossa comunidade. Vamos dar um exemplo mais prático, né? Por exemplo, aqui a gente teria 3 comunidades hipotéticas de mamíferos, cada um com 5 espécies diferentes. Na nossa métrica, vamos supor que elas tenham abundâncias iguais. Nas nossas métricas tradicionais de diversidade, essas 3 comunidades têm diversidades semelhantes, têm diversidades idênticas, né? São 5 espécies, todos com abundância semelhante. Mas se a gente for pensar filogeneticamente, por exemplo, aqui na nossa primeira comunidade, nós temos 3 espécies de primatas, muito próximos evolutivamente, uma espécie de carnívoro e uma espécie de xenarta. Agora eu acho que é pilosa, né? Uma espécie de pilosa. Enquanto aqui, na nossa segunda comunidade, nós temos uma diversidade um pouquinho maior do ponto de vista filogenético. Nós temos 2 quirópteras, 2 carnívoros e 1 primata. Então, nós não temos uma monodominância tão grande
do ponto de vista de ordens, né, de mamíferos, aqui nessa segunda comunidade. E aqui nessa terceira comunidade, nós temos uma diversidade maior ainda de filogenética, porque nós temos um roedor, um carnívoro, um quiróptera, um primata e um pilose. Então, sim, aqui nós temos uma diversidade evolutiva, né, uma diversidade filogenética muito maior. Quais são as premissas desses índices de diversidade filogenética, né? A gente espera que espécies mais próximas filogeneticamente seriam mais similares, né? Porque existe um conservadorismo nos atributos filogenéticos. Isso acontece por duas propriedades evolutivas, que é a inércia filogenética e as restrições estruturais. Inércia filogenética, ela nos diz que quanto maior o tempo em que duas espécies se separaram, maior é o número de diferenças que essas espécies vão acumulando. Isso é a inércia filogenética. E restrições estruturais, o que são? Eles nos falam que os padrões arquiteturais e fisiológicos de um ancestral recente enviesam os tipos de traços que podem evoluir nas espécies, né, nos seus descendentes. Então, estruturas novas só podem surgir a partir de estruturas pré-existentes. É o caso, por exemplo, as aves, as asas das aves surgiram a partir de modificações, né, das patas dianteiras de tetrápodas. Então, a gente só conseguiu ter essa estrutura das asas a partir da modificação de uma estrutura pré-existente. Então, isso faz com que as espécies mais próximas tendam, filogeneticamente, né, tendam a ser mais parecidas entre si do que aquelas espécies mais distantes filogeneticamente. Então, elas são mais parecidas estruturalmente e provavelmente também vão ter funções mais parecidas entre si do que aquelas espécies mais distantes evolutivamente. Então, como começou a utilização, né, de métricas filogenéticas na ecologia? Bom, Elton, né, naquele livro do Animal Ecology, ele já falava um pouquinho sobre a importância de vermos o ponto de vista evolutivo na ecologia. Ele já falava, por exemplo, que comunidades tendiam a ter poucas espécies do mesmo gênero coexistindo, porque geralmente essas espécies tenderiam a se eliminar, né? Como elas são muito próximas evolutivamente, elas são muito parecidas entre si, então elas tenderiam a uma eliminar a outra competitivamente por causa da exclusão competitiva, que a gente falou na penúltima aula. Mas foi só em 1990 que foi criado um índice de diversidade filogenética, né? Um valor que nos fala se nossa diversidade filogenética é alta ou baixa na nossa comunidade. Esse índice foi criado por May em 1990. Então, os valores de diversidade filogenética são maiores quando existe uma maior diversidade genética na nossa comunidade. E ele estava interessado na manutenção da diversidade genética nas comunidades. E ele falava que a extinção de uma espécie sem parentes próximos em uma comunidade, né? Por exemplo, a extinção de uma espécie de uma família muito diferenciada que existe na comunidade, resultaria numa perda de informação genética maior do que quando acontece a extinção de uma espécie que existe parentes próximos na comunidade, né? Então, se existe uma espécie que é a única da família que existe na comunidade, e uma outra espécie que existem vários parentes muito próximos na comunidade, essa espécie aqui, que é mais diferente filogeneticamente, ela é mais importante de ser preservado para a gente manter a diversidade genética desta comunidade. Então, essa diversidade filogenética ou diversidade evolutiva, ela representaria a história evolutiva, né? Preservando uma maior diversidade filogenética, a gente preserva um maior histórico evolutivo. E
como eu disse antes, provavelmente uma maior diversidade de estruturas e fenotípicas, que também vão estar ligados a uma maior diversidade de funções ecológicas. Então, como existe uma maior diversidade de funções ecológicas, essa manutenção dessa variação dessa variação genética serviria mais ou menos como um backup evolutivo, né? um salvaguarda de que nenhuma função vai ser eliminada de dentro das nossas comunidades. Mas tudo bem, então a gente já sabe o que é a diversidade filogenética, né? Para a gente manter a diversidade genética e nosso histórico evolutivo dentro das nossas comunidades. Mas como é que a gente mede essa diversidade filogenética dentro das nossas comunidades, né? O jeito mais simples, que era utilizado principalmente no início, quando as técnicas moleculares não eram tão avançadas, é simplesmente avaliar a topologia da filogenia das espécies, né? Isso aqui são, então, um cladograma mostrando as relações das espécies presentes nas nossas comunidades. Então, a topologia seria o estudo das propriedades das formas geométricas. A gente, então, simplesmente contaria os números de nós ou ligações que separam as espécies presentes na nossa comunidade em uma árvore filogenética. Por exemplo, aqui, apenas um nó separa a nossa espécie D e E, enquanto a espécie E e A são separados por 1, 2, 3, 4, 5, 6... Na verdade, 1, 2, 3, 4, 5 nós que separam a espécie E da A. Então, existe uma maior distância entre a E e a A, né? Uma distância filogenética, do que entre a E e a D. Mas a gente faz esse cálculo do ponto de vista da comunidade. Eu vou mostrar um exemplo mais claro nos próximos slides. Uma outra forma que é utilizada mais recentemente de medir essa diversidade filogenética é avaliar o tempo de divergência entre as duas espécies, né? E como é que a gente avalia o tempo de divergência entre pares de espécies? Principalmente pegando um gene neutro, né? Que é um gene que não está... Ele não está sendo afetado pela seleção natural, né? Porque geralmente a seleção natural faz com que os genes sejam bastante conservados ao longo do tempo. Então a gente pega um gene neutro que ele de tempo em tempo sofre mutações, né? E como essas mutações não são selecionadas pelo meio ambiente, essas mutações vão seguindo ao longo da descendência do indivíduo que sofreu essa mutação. E a gente sabe, para determinados genes, a gente sabe mais ou menos a taxa de mutação que existe nesses genes neutros, né? Por exemplo, nós temos uma mutação para cada 1 milhão de anos nesse gene A, né? Então, a gente sabe que se existem dois pares de bases, de diferenças entre duas espécies, quer dizer que elas divergiram há 2 milhões de anos. Se outro par de espécies tem 5 pares de bases de diferenças, né, nesse alelo, quer dizer que elas divergiram há 5 milhões de anos. Então, a partir da diferença nos pares de base desse gene neutro, a gente consegue medir o tempo de divergência entre duas espécies. E isso é representado nos cladogramas pelos comprimentos dos braços ou pelos comprimentos dos traços nesses cladogramas. E quanto maior é o comprimento, maior é o tempo de divergência, né? Ou seja, são tempos evolutivos maiores em que as duas espécies divergiram. E os índices de diversidade filogenética, eles simplesmente somam todos os braços que existem na árvore filogenética que compõem as espécies das nossas comunidades. Vou mostrar exemplos mais para frente. Por exemplo, vamos pensar aqui como se essa fosse a árvore filogenética de todas
todas as espécies de répteis, por exemplo. Todas as espécies de répteis que existem atualmente, né? O que a gente faz é pegar as espécies que não existem na nossa comunidade e nós eliminamos dessa árvore filogenética. Aqui, por exemplo, na nossa comunidade, nós temos a espécie T, a espécie J, a espécie H, a espécie F, E e B. Então, a gente vai eliminar todas as outras espécies da nossa árvore filogenética. Então, vai ficar uma árvore filogenética dessa maneira aqui, com essa formatação. Então, depois o que a gente faz é simplesmente somar o tamanho desses traços. E aí a gente pega uma outra comunidade com outras espécies e faz a mesma coisa. E a partir da somatória desses tamanhos de braço, a gente sabe se uma diversidade é mais diversa ou menos diversa do que a outra. Vou dar outro exemplo mais para frente que eu acho que vai ficar ainda mais claro para vocês. Eu espero que vocês tenham pegado de primeira, mas eu vou dar mais um exemplo mais para frente. Então, a partir dessas métricas de diversidade filogenética, a gente pode pensar em estratégias para conservar o maior tipo de diversidade evolutiva, a maior quantidade de diversidade evolutiva possível nas nossas comunidades. Aqui, por exemplo, é um trabalho que eu acho que foi MEI mesmo que fez, em que ele estava avaliando qual seria o impacto do aquecimento global nas comunidades, eu não sei se de plantas, da Europa. E ele queria saber se os padrões de extinção seriam como essa figura aqui em cima ou se seriam como essa figura aqui embaixo. Nesse tipo de extinção, né, por exemplo, se extinguiu essas espécies em preto, né, nós teríamos pouca perda de diversidade filogenética, porque a maioria dos ramos evolutivos ainda estariam presentes nas comunidades que restariam após as extinções causadas pela mudança climática. Enquanto um padrão como esse aqui, em que ramos inteiros são extintos por causa da mudança climática, nós teríamos uma perda enorme de informação filogenética, né? Uma perda enorme de diversidade filogenética nas nossas comunidades. Porque aqui só sobraria uma linhagem apenas, né? Por exemplo, se isso aqui fossem gêneros, sobraria um gênero apenas e os outros gêneros desse grupo seriam eliminados. Mas, assim, aparentemente, o que está acontecendo na Europa, pelo menos, é um padrão mais ou menos desse aqui. As perdas as extinções de espécies estão mais espalhadas pelas árvores filogenéticas, não ocorrem em grupos de clados como aqui embaixo. Então, é uma notícia relativamente boa, né? Apesar de estarmos perdendo espécies, nós não estamos perdendo tanta informação filogenética com essas extinções. Dá um pouquinho só de alegria no coração, mas não tanto. Então, agora vamos no outro exemplo, para deixar mais claro como medir essas métricas de biodiversidade, ou de biodiversidade filogenética, né? Vamos pensar aqui numa árvore filogenética dos répteis, né? Lógico que répteis têm dezenas de milhares de espécies no mundo, né? Acho que quase 10 mil. Então, vamos fingir que só existam essas espécies de répteis no mundo. E essas aqui seriam as relações filogenéticas entre essas espécies de répteis. A gente vai simplificar essa árvore filogenética enorme aqui para poder facilitar nossos cálculos. Então, nós temos a comunidade A, que é composta por essas 4 espécies, né? Como é que a gente mede a diversidade filogenética dessa comunidade? Primeiro, contando os nós que separam essas espécies. Então, elas são separadas entre si por 1, 2, 3 nós, né, que representam as cladogêneses, né? Então, elas são separadas por 3 nós. Ou nós podemos medir também a diversidade filogenética simplesmente somando os tamanhos dos braços do nosso cladograma.
Então, nós temos isso aqui. Isso aqui eu empilhei, né? Empilhei não. Eu alinhei todos esses ramos, esses braços, que deu esse tamanho, e nós temos 3 nós de contagem. São 2 métricas diferentes. Tamanho dos braços e número de nós. Vamos pegar agora uma segunda comunidade hipotética. Ela é composta por essas 3 espécies, e agora nós temos essa espécie aqui na nossa comunidade, ao invés dessa aqui, que é uma espécie, por exemplo, de outro gênero. Então, agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5 nós, né, separando todas essas espécies, né? E se a gente alinhar todos esses comprimentos de braços, vai dar uma coisa assim. Então, a partir do número de nós, a gente sabe que essa comunidade é mais diversa do que a comunidade anterior. E também a partir da soma dos braços, né, que correspondem à divergência evolutiva, né, a tempo de divergência evolutiva, nós também temos um indício de que essa comunidade é mais diversa que essa comunidade. E a gente tem uma terceira comunidade composta por essas 2 espécies e essas 2 espécies aqui mais distantes ainda filogeneticamente. Se a gente for contar o número de braços, né, de nós, separando as espécies, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós, né? E se a gente alinhar todos os nossos braços, nós temos esse tamanho aqui de linha, né? Então, nós temos 6 nós, que é mais diverso do que as nossas comunidades anteriores. E nós temos um comprimento de linha, né, total muito maior, o comprimento de braços, né, total, somatória maior do que nas comunidades anteriores. Então, nós temos ainda uma diversidade filogenética maior. Então, do ponto de vista de diversidade filogenética, caso a gente precisasse escolher qual comunidade preservar, seria mais interessante preservar essa comunidade aqui, para manter uma maior diversidade filogenética, uma maior diversidade de genes. Mas existem algumas dificuldades para a gente trabalhar com diversidade filogenética, principalmente quando a gente leva em conta esse tipo de métrica aqui dos comprimentos dos braços dos cladogramas, né? É bom falar também, né? Aqui eu estou fazendo desse jeito mais de criança aqui, somando, mas geralmente o que a gente utiliza são programas estatísticos, a gente não faz aqui contando o número de braços. Programas fazem isso para a gente, é importante a gente falar isso, né? Então, algumas dificuldades para a gente medir essa diversidade filogenética é que em grandes comunidades, para fazer esse cálculo, a gente precisa saber quais são as relações entre todas as espécies que estão presentes nessa comunidade. E nem sempre essa informação está presente. Muito mais quando a gente pensa em genes, né? A maioria das espécies do mundo ainda não está sequenciada, então a gente não sabe direito, do ponto de vista filogenético, genético, quais espécies são mais próximas de quais. Só para alguns determinados grupos que a gente tem bastante informação. Então, muitas vezes esse tipo de cálculo é impraticável, quando a gente tem pouquíssima informação genética das espécies, né? Outro problema é que a taxa de mudança, aquela taxa de mutação em um determinado gene, pode não ser igual para diferentes linhagens, né? Eu falei que a gente consegue calcular a taxa de mutação mais aproximada de um determinado gene, por exemplo, uma mutação por 1 milhão de anos, mas pode ser, por exemplo, que um grupo que viva em ambiente mais exposto à insolação, por exemplo, ele tem uma taxa de mutação nesse gene muito maior do que um grupo que viva em área sombreada, por exemplo, né? Porque a taxa de mutação, né, é muito maior em ambientes ensolarados. Então, aí a gente começaria a ter um fator de confusão nessa nossa análise, que tem que ser levado em conta para esse tipo de
de métrica de diversidade filogenética e para análises filogenéticas como um todo, né? Então, uma boa estimativa geralmente depende do sequenciamento de vários genes para a gente diminuir esse erro. Vamos pensar agora também, vamos mostrar agora outro exemplo do uso de métricas de diversidade filogenética para conservação. Esse exemplo em específico foi feito com salamandras do gênero Triturus da Europa, por Faith, em 1992, logo depois que a gente começou a pensar em índices de diversidade filogenética. E ele não estava trabalhando com espécies diferentes, com comunidades. Ele estava pensando em populações dessa espécie de salamandra aqui, desse Triturus, desse tritão. O que ele tinha é que essas espécies aqui em negrito, que eu vou colocar de verde, né, essas populações aqui, a população 1, a população 13 e a população 11 já estavam em locais protegidos. E ele estava pensando quais outros locais, quais outras populações, né, dessa aqui, a população 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, seriam mais interessantes de serem preservadas para a gente manter uma maior quantidade de informação evolutiva, né, uma maior diversidade filogenética. Então, qual dessas populações aqui seria mais interessante de preservar para manter a diversidade filogenética? E ele pensou que o mais interessante seria... cada tracinho desse é uma novidade evolutiva, né? É uma mutação. Então, o que seria mais interessante se preservar a população 17 e essas populações aqui, né? A população 8, principalmente as 5, 6 e 7, porque elas têm um maior número de novidades evolutivas em relação às populações já preservadas. Mas, se fosse ter que escolher entre essas 4, né, as 5, 6, 7 ou 17, seria mais interessante nós preservarmos a população 17, porque as 5, 6 e 7 são muito próximas entre si, então se uma for extinta, as outras duas servem como um backup para as novidades filogenéticas que possuía. Agora, se essa aqui for extinta, toda essa novidade genética, né, essa diferença genética seria perdida para sempre. Então, os índices, né, a gente pensar em diversidade genética, diversidade filogenética, nos ajuda a gente propor estratégias de conservação, levando em conta as novidades, as divergências dos tipos de genes que as populações ou que as comunidades possuem. Um exemplo aqui mais local é das espécies de Serradomes, né? O gênero Serradomes ele é composto por várias espécies, entre elas o Serradomes subflavus, que é um serradome, os Serradomes é esses ratinhos aqui, eles são ratinhos amarelos, meio terrícolas, e o Serradomes subflavus tem ampla distribuição no Cerrado. Só que existe uma população aqui nas restingas do Rio de Janeiro, a restinga de Jurubatiba, são pouquíssimas populações, tem uma distribuição bastante restrita, uma população que vive em áreas de restinga, que são uma área muito mais diferenciada do que as áreas de cerrado em que a espécie vive geralmente. Então, os indivíduos que existem na restinga, eles tendem a ser extremamente pequenos, são menores, são muito mais claros do que as populações presentes no cerrado. Inclusive, há relativamente pouco tempo, elas foram nomeadas como uma nova espécie, que ainda está sendo discutida se ela é válida ou não. Inclusive, foi o Pablo que descreveu, que ajudou a descrever, que é o Serradomes goitacá.
Então, se a gente for pensar em quais populações desse clado do Cerradome subflávio seria mais interessante de ser preservada, nós certamente a gente teríamos que os Cerradomes Goitacá seria um clado ou um ramo muito mais importante, porque ele tem toda uma diversidade genética e morfológica. Ele é bem mais diferenciado geneticamente e morfologicamente que as outras espécies de cerradomes, que as outras populações de cerradomes do Cerrado. Então, quando existe uma população em apenas uma pequena região muito diferente do que existe nas outras populações, geralmente existe um endemismo geográfico associado a um endemismo filogenético, ou seja, tem diferenças estruturais, como por exemplo o caso dos Cerradomes Goitacá, que é menor, é mais claro, tem algumas adaptações do ponto de vista fisiológico também para não perder tanta água, né, na urina, por exemplo. Então, ela tem uma diversidade no ponto de vista geográfico, uma diferença no ponto de vista geográfico, que está associada a uma diferença do ponto de vista filogenético, né, porque tem uma grande quantidade de diferenças genéticas entre essa população e as outras do Cerrado, e está associado também a uma diferença ecológica. Então, essa população seria muito importante de ser preservada. A diversidade filogenética também pode ser empregada em outras áreas, por exemplo, na área de saúde pública. Por exemplo, esse trabalho aqui e alguns outros trabalhos mais recentes, eles têm mostrado que quanto maior a diversidade filogenética presente na nossa microbiota intestinal, quanto maior é a diversidade filogenética, menor é a chance de nós termos problemas intestinais, né? Uma série de doenças. Mas a gente ainda não sabe. A gente vê que tem essa relação entre a diversidade filogenética e a presença de doenças, né? De diarreia e essas coisas. Mas a gente não sabe se é a diarreia que está causando uma menor diversidade filogenética ou se é o fato de existir uma menor diversidade filogenética de microbiota que está resultando num ambiente mais suscetível à ocorrência de doenças, né? Que isso aí é uma coisa que está sendo agora trabalhada mais... está sendo mais estudada recentemente. Então, vamos começar a falar agora sobre a outra métrica de diversidade, a diversidade funcional. De novo, o Elton, né, o pai da ecologia de comunidades, eu falei que na aula de nicho, que ele estava muito ligado na questão da relação entre as espécies, na questão da função que as espécies desempenhavam no ambiente, né? Não só a diversidade taxonômica, morfológica, mas também a diversidade de funções que os ambientes tinham. Inclusive, o conceito dele de nicho estava ligado à questão da função das espécies, né? Então, ele propôs um nicho descrevendo a função de uma espécie na comunidade ecológica. Então, desde o começo da ecologia de comunidades, a questão das funções das espécies já estavam presentes, mas não eram inseridos dentro de um contexto de índice de diversidade. Mas o que seria essa função, né? Primeiro, a função está ligada ao papel de um organismo em uma comunidade, como eu falei na parte de nicho, né? Se ela é carnívoro, se ela é herbívoro, se ela é um decompositor, assim por diante. E um outro componente do que é função é de que estaria relacionado ao funcionamento, né? Ou fitness de uma espécie. Seria crescimento, reprodução e sobrevivência do organismo, né? Então, a função seria o papel da espécie ou a forma como esse organismo funciona, né, no ambiente. Mas, para a gente
fazer métricas, né, índices de diversidade funcional, a gente não utiliza a função em si, né? A gente geralmente utiliza atributos funcionais, caracteres funcionais. O que são atributos funcionais? É uma característica de um organismo que é mensurável a nível individual, a gente consegue medir em cada indivíduo e possui ligações comprovadas com o seu fitness, a sua função, né? Está ligado, por exemplo, ao crescimento, reprodução, sobrevivência, né? As ações que essa espécie fornece no ambiente. Isso porque é muito fácil a gente medir características dos indivíduos, características morfológicas, mas é muito difícil a gente medir funções, né? Atividades, é uma coisa mais difícil de medir. Então, geralmente, a gente pega essas características que estão ligadas a essas funções, né? Vamos dar um exemplo, por exemplo. Um exemplo em relação a espécies vegetais, por exemplo. Se a gente quer medir uma diversidade funcional numa comunidade de vegetais. Nós temos, por exemplo, como função a absorção de águas e nutrientes. É uma função importante das espécies, mas que é muito difícil de ser medida a nível individual. Ia demandar dinheiro e tempo, né? Então, o que a gente faz é medir atributos ou características das espécies que estão ligadas à absorção de águas e de nutrientes. A gente mede, por exemplo, a densidade de raízes, né? O diâmetro das raízes, a massa específica, né? Como é que essas raízes estão dispostas no solo, entre outras coisas. Então, nós temos esses atributos que nos dão ideia dessas funções, né? De que função que a espécie está tendo no meio ambiente. Da mesma forma, se a gente quer colocar pistas sobre fecundidade, dispersão e recrutamento, a gente pode pensar em massas de sementes, tipo de dispersão de sementes, né? Entre outras coisas. Se a gente está pensando em colocar na nossa índice de diversidade funcionais caracteres relacionados à interceptação de luz e habilidade competitiva das plantas, nós podemos colocar, por exemplo, atributos como altura da parte vegetativa da planta, largura da folha, entre outras características. Então, o que a gente vai medir são os atributos, né, mensuráveis, os atributos funcionais, mas eles vão estar dando uma ideia da diversidade de funções que nós temos na nossa comunidade. Então, quanto maior a diversidade de massa de semente na nossa comunidade, maior será a diversidade de tipos de dispersão, tipos de recrutamento que vai ter na nossa comunidade. Bom, e aqui eu dei exemplos de atributos relacionados a comunidades vegetais, não foi à toa, né? A gente tem uma noção muito maior sobre quais características estão relacionadas a quais funções para plantas do que para animais. Isso acontece porque esse conhecimento é mais desenvolvido porque a fisiologia de plantas é muito mais fácil de medir, né? Porque a planta tende a ficar parada, né? Não move, então não tem essa capacidade da gente ter que capturar. O animal a gente tem que capturar para poder... Aí tem o estresse do manuseio, para a gente conseguir medir a função do animal, a fisiologia do animal. Então, é muito mais difícil a gente medir quais características estão relacionadas a qual função fisiológica das espécies. Né? Você vai pegar aqui, por exemplo, para ver isso em macaco, você vai ter que ir no mato, vai ter que amar armadilha, vai ter que muitas vezes fazer estudos experimentais no laboratório para ver como diferentes características são relacionadas a diferentes estratégias fisiológicas, né? E para plantas não, é muito fácil. O animal o indivíduo está parado lá e a gente pode acompanhar esse indivíduo ao longo de anos, né? No mesmo lugar, e vendo como diferentes estações afetam esse organismo. Então, é muito mais fácil a gente entender quais características morfológicas estão relacionadas a quais características funcionais em plantas. Para animais é muito mais difícil, mas a gente
tem tentado fazer isso, por exemplo, desde Darwin, né? Darwin, ele já falava que o meio ambiente e os recursos disponíveis em um local selecionariam espécies com atributos mais adaptados a essas condições. Então, que é a seleção natural, né? Então, ele já falava de atributos relacionados à função do animal e a sua relação com o meio ambiente. E ele estudava principalmente animais. Então, ele viu, por exemplo, que o formato dos bicos dos pássaros estariam muito relacionados à sua função no ambiente, principalmente ao alimento que eles consumiam, que é o caso, por exemplo, dos tentilhões de Galápagos, né? Dependendo da altura, do comprimento e da largura dos bicos, a gente consegue ver se eles se alimentam de sementes, insetos, folhas, se eles conseguem manusear ferramentas como espinho de cacto para pegar larvas, né? Então, tudo isso ele conseguiu ver e estudos e pesquisadores posteriores também conseguiram esmiuçar mais, medindo apenas os bicos das aves, né? Então, é um atributo funcional bastante interessante para aves. Outro atributo bastante interessante para mamíferos, por exemplo, é o tamanho dos apêndices e a cor dos animais, né? No caso por exemplo, o tamanho dos apêndices, ele ajuda o animal a perder calor, no caso de animais que estão em ambientes quentes, como desertos, ou perder pouco calor no caso de animais que estão em ambientes muito frios. Então, para manter o calor, eles têm uns apêndices muito curtos, né? E a cor também influenciaria na camuflagem, principalmente na camuflagem, né? E na absorção de calor. Aqui no caso de camuflagem, o animal marrom ou cinza se camuflaria em um ambiente desértico, enquanto o animal branco estaria mais relacionado ao ambiente mais ártico, né? Ou temperado, em alguns casos, aí eles tendem a mudar a cor ao longo do tempo. Então, a gente conhece alguns atributos funcionais que parecem interessantes, principalmente para mamíferos e aves, nos casos dos animais, mas ainda é uma coisa bastante que a gente está engatinhando nesse tipo de conhecimento de atributo funcional para os animais. Então, ok. Agora, como é que a gente faz uma metodologia para ter um índice de diversidade funcional? Como avaliar essas características funcionais e transformar isso num número só que vai facilitar a gente comparar diferentes comunidades, né? Aqui a gente tem um exemplo que mostra que isso pode ser bastante instintivo em comunidades mais simples, né? Nós temos duas comunidades que tem uma diversidade de espécies igual, 5 espécies, e aqui a gente pode ver facilmente que esta comunidade é menos diversa funcionalmente do que essa, porque nós temos 3 espécies muito semelhantes, com sistemas radiculares muito iguais, folhas de formato e tamanho bastante parecidos, tipos de flores bastante parecidos, né? Então elas provavelmente são polinizadas de maneira semelhante, enquanto aqui nós temos plantas completamente diferentes em relação ao tamanho da folha, ao formato da folha, ao tipo de flor. Então aqui nós temos uma diversidade de atributos funcionais muito maior, e então nós temos uma diversidade funcional da comunidade muito maior do que para essa comunidade. Mas geralmente as comunidades são muito mais diversas do que isso aqui, e a gente tende a medir uma quantidade de atributos muito grande, então fica muito difícil a gente fazer essa análise simplória. Então, como é que a gente mede essa diversidade em estudos realmente científicos? Existem vários índices, várias metodologias. Aqui era utilizada há algumas décadas atrás, uma bastante simples, em que simplesmente se quantificava os tipos funcionais presentes em uma comunidade, que é o que o Elton fazia, por exemplo, né? Então, a gente tem uma comunidade de aves que a gente só tem uma espécies granívoras e frugívoras. E uma outra que a gente tem comunidade que nós temos espécies granívoras, frugívoras, folívoras, predadores, piscívoros, carniceiros. Então, essa comunidade é funcionalmente muito mais diversa do que essa comunidade. Então, é uma forma bastante simples.
Atualmente, o que tem sido feito são esse segundo exemplo aqui. Nós construímos árvores de similaridade de caracteres funcionais baseado nesses atributos, né? Similaridade funcional baseada em atributos funcionais. O que a gente faz? Então, a gente pega todas as espécies da nossa comunidade. Então, aqui nós temos a espécie 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nós pegamos um conjunto de atributos funcionais, de características que vão dar indícios da função da espécie, e nós medimos para todas essas espécies. E depois a gente constrói uma árvore de similaridade, que parece um cladograma, que vai nos formar se as espécies são muito parecidas entre si, nos seus atributos funcionais, ou se elas são muito diferentes entre si em relação aos atributos funcionais, né? Então, aqui a 2 e 3 são muito parecidas entre si e a 2 e 1 são muito diferentes entre si. A gente vê isso pelo tamanho do comprimento dos braços, igual à diversidade filogenética. Então, o que a gente faz aqui? A gente soma os comprimentos dos braços para essa comunidade e a gente pode pegar uma outra comunidade e fazer o mesmo. Se a somatória dos comprimentos dos braços for maior nessa comunidade, essa comunidade é mais diversa funcionalmente também. Então, bem parecido com a diversidade filogenética. Uma outra metodologia que tem sido feita mais recentemente é a utilização de análises multivariadas, em que são feitas análises de dispersão de pontos num ambiente multivariado, multidimensional, né? Se os pontos, cada ponto representa uma espécie no ambiente multidimensional, se esses pontos estão mais próximos entre si, tem uma diversidade funcional muito mais menor, as espécies são mais parecidas entre si quanto aos atributos funcionais, e se esses pontos estão mais dispersos, então essas espécies têm atributos funcionais muito diferentes entre si. Então, existe uma maior diversidade funcional na nossa comunidade. Então, vamos falar agora de 3 conceitos que são relacionados à diversidade funcional e que vocês podem chegar a encontrar se vocês começarem a ver esse tipo de literatura relacionada à diversidade funcional, que é o conceito de riqueza funcional, equitabilidade funcional e divergência funcional. Vamos falar um pouquinho sobre, primeiro, riqueza funcional, que é a quantidade do espaço funcional ocupado por uma assembleia de espécies, né, ou uma comunidade de espécies. A gente vê aqui, esse aqui é o tamanho, no caso de área foliar, como sendo um atributo funcional, que a gente foco do nosso estudo. O que a gente chama de espaço funcional é toda a variedade de tamanhos de área foliar presentes, possíveis de se ter na comunidade. Então, aqui é o mínimo de área foliar que existe, o máximo de área foliar que existe. Então, nós temos nessa comunidade aqui, cada uma dessas aqui é uma espécie, dessas curvas aqui é uma espécie. Então, essa espécie aqui tem poucos indivíduos com esse tamanho de área foliar, muitos indivíduos com esse tamanho de área foliar e poucos indivíduos com esse tamanho de área foliar. Essa espécie aqui da mesma maneira, poucos indivíduos com essa área, muitos indivíduos com essa área e assim por diante. E nós temos aqui, aqui embaixo nós temos um somatório de indivíduos independentes da espécie, né? Independente da espécie, o somatório de indivíduos que tem cada tamanho de área foliar. Então, aqui nós temos uma grande diversidade de áreas foliares presentes nessa comunidade. Então, nós temos uma alta riqueza funcional. Então, tem uma alta diversidade de atributos funcionais que estão relacionados a uma alta riqueza funcional. Enquanto aqui a gente tem uma menor diversidade de tamanhos de área foliar, né? A gente só tem espécies com área foliar mais médias, né? Então, nós temos uma baixa diversidade de variação, uma baixa variação nesse atributo funcional que está relacionado a uma baixa riqueza funcional. Aqui também nós temos só plantas com tamanhos de folhas muito pequenas ou muito grandes, e não temos plantas médias. Então, nós também temos uma baixa riqueza funcional. Agora vamos falar sobre equitabilidade funcional, que seria o quão regularmente as abundâncias das espécies são distribuídas no espaço funcional. Então, aqui novamente as espécies, aqui o somatório dos indivíduos independente das espécies que tem cada tamanho de área foliar. E aqui nós temos
nós temos que a diversidade de tamanhos foliares na nossa comunidade não está regularmente distribuída. Então, nós temos muitos indivíduos com esse tamanho de folha, poucos indivíduos com esse, muitos com esse, pouco com esse, e assim por diante, né? Então, tem baixa equitabilidade funcional. Já nessa outra comunidade aqui, nós temos uma quantidade muito semelhante de número de indivíduos em todo o gradiente de área foliar. Então, nós temos uma alta equitabilidade funcional, né? Então, nós temos uma diversidade grande de tamanhos de folha e uma equitabilidade da abundância de indivíduos que possuem esse tamanho de folha. E uma outra o terceiro conceito associado à diversidade funcional é o conceito de divergência funcional, que é quão funcionalmente distintas são as espécies mais abundantes da nossa comunidade. Aqui, por exemplo, nós temos uma alta divergência funcional, ou seja, as espécies mais abundantes têm tamanhos de área foliar muito diferentes, né? Uma tem um tamanho muito grande e a outra tem um tamanho muito pequeno, tem uma alta divergência funcional nessa comunidade. Já nessa outra comunidade aqui, as espécies mais abundantes tendem a ter tamanhos de área foliar muito semelhantes, então tem uma baixa divergência funcional nessa comunidade. Então, vamos passar para a próxima etapa da nossa aula, que é ver como a relação entre a diversidade funcional e a diversidade filogenética pode nos ajudar a entender a montagem das comunidades, né? Ou seja, os processos responsáveis pelos padrões de composição e da estrutura das comunidades que a gente vê atualmente. Então, regras de montagem de comunidades são processos ecológicos impostos sobre um pool regional, um banco regional de espécies que atuam para determinar a estrutura das comunidades locais, definindo seus padrões no espaço e no tempo. Então, a gente tem um pool regional que existe na nossa região, né? Um pool de espécies que existe na região, e a gente quer ver o que está determinando que nossas comunidades locais tenham as espécies X, Y e Z e não a espécie A, B e C, né? Isso é o ramo de estudo das montagens de comunidades. Então, aqui é só uma parte mais gráfica mostrando isso, né? Nós temos um pool regional e nós temos as nossas comunidades locais. O que vai determinar quais espécies estão nessas comunidades locais? Será que é o acaso? Será que só espécies mais aparentadas estão em cada quadrado desse? Ou é o contrário, só espécies que estão muito distantes filogeneticamente é que conseguem coexistir, né? Tendem a ser funcionalmente mais parecidas ou menos parecidas quem está na mesma comunidade. Então, tudo isso é um ramo de estudo que é os estudos da montagem de comunidade. E a relação de diversidade funcional e diversidade filogenética pode estar indicando alguns processos relacionados à montagem de comunidade. Quando a gente tem um filtro ambiental muito forte, por exemplo, geralmente nós temos uma diversidade funcional muito baixa, porque só espécies que têm determinada característica que conseguem colonizar esse filtro ambiental, esse ambiente mais pouco aprazível, né? É o caso, por exemplo, das poças temporárias aqui da região de Baixada de Macaé, né? Temos poças muito temporárias e que só um grupo de peixes é que consegue colonizar esse tipo de poça, que é os rivulídeos, né? Os peixes anuais. Então, nas comunidades dessas poças temporárias, nós temos apenas peixes muito parecidos entre si, temos uma baixa diversidade funcional, e nesse caso, nós temos uma baixa diversidade filogenética também, porque só peixes dessa família é que conseguem ocupar as poças aqui. Então, nós temos espécies similares, nós temos um agrupamento filogenético nessas poças, né? Porque nós temos apenas
espécies muito aparentadas entre si é que conseguem ter características para colonizar esse tipo de poça. Então, nós temos um agrupamento filogenético, uma baixa diversidade funcional, todas as espécies muito parecidas entre si, e uma baixa diversidade filogenética, todos os peixes muito aparentados entre si. Mas o filtro ambiental forte também pode resultar em outro padrão, que aí em que espécies não relacionadas são similares em suas características ecológicas. É o caso, por exemplo, do Big Blue, né? Daquela parte do oceano que é aquele azul, que só tem água, que é a parte mais funda do oceano, né? Então é uma parte bastante clara, com pouco nutriente, e são poucas as espécies que conseguem sobreviver nesse tipo de ambiente. E geralmente são espécies muito similares entre si, né? São espécies com corpo fusiforme, com geralmente o dorso azul, o ventre mais esbranquiçado, né? Com nadadeiras muito musculares para poder nadar bastante até encontrar um alimento. Então, nós temos uma diversidade funcional muito baixa, todas as espécies muito parecidas entre si, assim como acontecia nas poças temporárias. Mas aqui, no caso, nós temos uma diversidade filogenética muito alta. Nós temos, por exemplo, aqui um peixe, um mamífero e um réptil, né, o ictiossauro, que já está extinto, que tem características extremamente semelhantes, que são aquelas características que são selecionadas, né? Que são as únicas características que são possíveis do animal colonizar esse tipo de ambiente, que é o Big Blue. Então, aqui nós temos uma diversidade funcional baixa, né? Todas as espécies muito parecidas, mas uma diversidade filogenética alta, porque houve uma convergência evolutiva de espécies muito distantes na árvore da vida, mas que possuem características semelhantes para conseguir sobreviver nesse tipo de ambiente. Então, aqui a gente fala sobre o filtro ambiental forte. Sempre vai ter uma diversidade funcional baixa, mas a diversidade filogenética pode ser alta ou baixa, dependendo de qual processo, se for agrupamento filogenético ou convergência evolutiva que está ocorrendo. Né? Aqui é outro caso, por exemplo, de ambientes polares, os mamíferos vão tender a ter as mesmas características, ou seja, vão tender a ser funcionalmente muito semelhantes. Animais com membros curtos, animais brancos, animais com pelagem muito espessa. Então, tem uma alta divergência filogenética, porque essas espécies de mamíferos são muito distantes entre si, filogeneticamente falando. Uma baixa divergência funcional, porque morfologicamente eles são muito semelhantes, que é o que existe, o que dá para colonizar nesse ambiente tão inóspito que é o ambiente antártico ou temperado, né? E agora a gente tem um outro fator também que pode afetar essa relação entre diversidade funcional e diversidade filogenética, que é a competição forte, né? Geralmente, quando a gente tem uma competição muito forte, existe uma exclusão competitiva de espécies muito parecidas, né? E geralmente espécies que são filogeneticamente muito próximas são muito parecidas entre si. Então, o que acontece é que existe a eliminação de espécies do mesmo gênero ou espécies muito proximamente relacionadas da comunidade. Então, aqui nós temos uma diversidade filogenética muito alta, né? Porque as espécies que são proximamente relacionadas são eliminadas por causa da exclusão competitiva, e uma diversidade funcional muito alta também, porque nós vamos ter cada espécie, né? ou cada parte filogenética, cada ramo filogenético aqui ocupando um espaço diferente do espaço ecológico. Outra possibilidade é a radiação adaptativa, né? Que aconteceu, por exemplo, no Lago Vitória, lá na África, né? Um caso clássico em que houve uma colonização de um ciclídeo ancestral nesse Lago Vitória, provavelmente vindo do Nilo,
das cabeceiras do Rio Nilo. Então, esse ciclídeo ancestral colonizou o Lago Vitória. Isso foi há pouquíssimo tempo do ponto de vista evolutivo, foi tipo há 25 mil anos, 15 mil anos. E nesse pouquíssimo tempo, como não existia nenhuma espécie de peixe nesse Lago Vitória, houve uma diversificação, uma radiação adaptativa desse peixe ancestral. Então, a partir desse peixe ancestral, rapidamente surgiram várias espécies, né? Com morfologias completamente diferentes. Nós temos espécies enormes, carnívoras, nós temos espécies achatadas de fundo, com cores variadas, espécies detritívoras, herbívoras, carnívoras, né? Então, houve uma alta radiação adaptativa. Então, houve um aumento muito grande da diversidade funcional, né? Mas a diversidade filogenética é muito baixa, porque todos esses peixes são muito próximos do ponto de vista filogenético. São espécies muito aparentadas, né? Divergiram apenas 15 mil anos atrás. Então, nós temos uma diversidade filogenética muito baixa e uma diversidade funcional muito alta, proveniente dessa radiação adaptativa de uma única linhagem de peixe, né? Então, aqui nós temos um resumo do que pode acontecer, então, das relações. O filtro ambiental pode resultar num agrupamento filogenético, que é o caso dos rivulídeos, ou uma dispersão filogenética com convergência evolutiva, que é no caso do Big Blue, lá do ictiosauro, tubarão e golfinho. Já a competição pode resultar em exclusão competitiva de espécies filogeneticamente muito próximas, ou pode resultar numa radiação adaptativa, aumentando muito a diversidade funcional de espécies filogeneticamente muito próximas. Então, finalizando nossa aula, nós introduzimos aqui o conceito de diversidade filogenética e diversidade funcional, que do ponto de vista ecológico e da conservação são conceitos bastante interessantes, né? A diversidade funcional tá ligado à diversidade de processos evolutivos que ocorreram naquela comunidade, ou nas espécies que compõem aquela comunidade. Então, está ligado à diversidade genética, e provavelmente essa diversidade genética está ligada também a uma diversidade de morfologias e também de funções. Então, é importante sempre tentar conservar uma maior diversidade filogenética possível. E a diversidade funcional, né, que é a diversidade de funções que existem, né, que as espécies presentes naquela comunidade fazem, e geralmente a gente supõe essa diversidade funcional a partir de atributos funcionais, né? Então, essa diversidade funcional, ela dá uma pista sobre quais são os processos ecológicos que estão ocorrendo. Maior diversidade funcional significa uma maior quantidade de processos ecológicos ocorrendo naquela comunidade. Então, comunidades com maior diversidade funcional são melhores do ponto de vista de estabilidade, de serviços ecossistêmicos, do que aquelas comunidades com menor diversidade funcional. Então, a gente aqui se encerra a aula, né? Falar um pouquinho nessa aula sobre o que é diversidade, que é uma medida de diferença. No caso de biodiversidade, uma medida de diferença na forma como a vida se mostra no planeta Terra, né? Existem vários componentes composicionais, funcionais, organizacionais, né? Nós depois fizemos uma revisão dos índices mais utilizados até o momento de diversidade, que é o índice de riqueza, índices de diversidade que levam em conta a abundância e equitatividade, como o Shannon. Depois falamos um pouco sobre o que é diversidade filogenética, como medir, né, com o comprimento do braço ou contagem de nós, como ela pode ser utilizada em trabalhos de saúde, até trabalhos de conservação, de estratégias de conservação.
Falamos sobre diversidade funcional, o que é função, como a gente pode medir a função através de características das espécies, né, que são os atributos funcionais, e como a maior diversidade de atributos funcionais e de funções vai estar relacionado a um melhor funcionamento do ecossistema. Falamos um pouquinho das medidas de diversidade, como elas afetariam a conservação e como diferentes processos de montagem de comunidades vão resultar em diferentes relações entre a diversidade filogenética e a diversidade funcional. É isso, gente. Obrigado.